E agora em nosso programa Elga e Você, vamos ter um bate-papo muito especial porque ele está de volta. Nós pedimos, tentamos agendar horário. Doutor Marcelo Mendes, muito obrigada por estar aqui em nosso programa novamente. Eu que agradeço a oportunidade de colaborar com o seu programa, que é sempre muito bem visto. Nossa, nós agradecemos muito, doutor, porque o senhor é mastologista, né? Trata de algo tão importante na mulher, que são as mamas, o símbolo da feminilidade, e algo que tem trazido muitas dúvidas sobre tudo que está acontecendo em relação aos implantes, e tem muitas novidades também, né, da cirurgia reparadora. Então o assunto não falta em relação à sua especialidade. Então, e sempre é interessante trazer esses assuntos através do Senhor, porque é pela segurança em relação à informação. Porque como estávamos conversando um pouquinho antes de iniciarmos a entrevista, na internet você encontra de tudo e há muito sensacionalismo. Então, trazer informação com credibilidade e com um profissional como o senhor aqui é uma honra. Ótimo, Elga. O importante é justamente isso, né? A gente ser uma ponte de informação, né, do que vem acontecendo no mundo científico, na comunidade científica, e transmitir esse conhecimento, essa informação para o público, né? Infelizmente, é o que você comentou, nem sempre as redes sociais, elas vão intermediar muito bem isso, né, entre o conhecimento e o público. Então, sim, nós temos, às vezes, abordagens que beiram o sensacionalismo de alguns assuntos. A pessoa vê uma vírgula, ela já... Exato, né? Então tudo toma uma dimensão muito grande, né? E isso às vezes mais confunde as pessoas do que realmente esclarece, né? Com certeza. E muitos assuntos também não estão 100% esclarecidos. Então aquilo que não tem, onde não se encontra uma verdade absoluta ainda, nós temos que aguardar um certo tempo. Mas é lógico que nós, médicos, os órgãos reguladores que lidam com os assuntos voltados à saúde, aos materiais, como nós vamos comentar sobre as próteses de mama, né? Sim, todos que estão eles, aqui, posicionadas aqui. Todos eles fazem uma vigilância do que vem sendo discutido. Então nós temos que ter bom senso e ponderação na hora de abordar alguns assuntos, como nós vamos comentar hoje, sobre dois assuntos interessantes que vêm ocupando um espaço na mídia. Com certeza. Em relação às próteses de mama. Olha, toda mulher, né, as que ainda não têm, muitas, lógico, tem muitas também que estão satisfeitas com o seu corpo. Mas, conversando pela nossa experiência com amigas, muitas têm aquele sonho ainda de colocar o silicone. Só que há um movimento na mídia, na internet, muitas mulheres fazendo o explante, motivadas por essas notícias que estão veiculando de uma doença decorrente do implante de silicone, a mulher desenvolvendo uma doença ou um câncer. É isso, né, doutor? Exato. Existem essas duas situações que realmente foram levantadas. Sim. E foram registrados casos muito bem documentados. Então, existe uma coisa que se chama linfoma de células anaplásicas. Então, o que é o linfoma? Ele é, sim, um tipo de câncer que se desenvolve nas células de defesa do nosso corpo, que são os linfócitos. O linfoma é um tipo de doença que se classifica em inúmeros tipos. E existe um tipo bastante raro que pode estar relacionado à presença do implante de silicone, que se chama linfoma de células anaplásicas. Ele é um tipo bem raro de linfoma, ele é facilmente tratado. 90% das pacientes vão precisar simplesmente remover a prótese e remover aquela cápsula que o organismo cria em volta do implante e ela vai estar curada apenas com a cirurgia. A incidência desse tipo raríssimo de tumor é aproximadamente um caso para cada 150 mil ou 200 mil mulheres. Para você ter uma ideia, Elga, nos últimos 20, 30 anos, nós tivemos apenas 12 casos registrados no país, no Brasil. Doutor, somente? Somente 12 casos. E nós temos, no Brasil, é o segundo maior país em números de implantes de silicone. Sim. Aproximadamente, então, tem muita mulher com silicone. Mulher. A estimativa é que aproximadamente 250 mil mulheres colocam implantes nas mamas no país. Então, a incidência é extremamente rara. Isso causou nos Estados Unidos a necessidade das indústrias
incluírem esta informação na bula do produto. Então, tá lá, tipo, contraindicação, exato, lá, tem que um ter efeito colateral? Não, é como uma possível reação, Sim. A possibilidade de haver a identificação a desse pessoa tipo... que colocou tem que estar consciente disso. Exatamente, essa informação precisa ser colocada para Sim. o paciente, e essa informação, agora, ela tem que estar presente na bula da prótese. Mas, então, doutor, só uma dúvida, lá a incidência é maior, nos Estados Unidos? Sim, a casuística que eles demonstraram, apresentaram nos congressos há 2, 3 anos, Sim. é uma casuística que nenhum outro país do mundo tem. Então, isso causou também uma certa estranheza. Lógico Sim. que os Estados Unidos ele tem uma capacidade de registro muito maior. Entendi. Então, é um país onde se estuda mais e se registra mais, né? Eles têm já uma tradição com isso. Mas o que fez é que o FDA ele não proibiu o uso da prótese de silicone. Ele apenas obrigou aos fabricantes a incluir essa informação na bula do produto. Então, a mulher só precisa saber que existe esse tipo raríssimo de linfoma, mas isso não contraindica de forma absoluta o uso do implante de silicone. Ele não foi banido pelos órgãos reguladores. Então, essa informação... Então, é seguro ainda, ele né, é doutor? seguro, exatamente. Como Entendi. qualquer remédio, se você for ler a bula, existem contraindicações, existem efeitos colaterais. Se a bula a gente nem toma, né, Sim, doutor? né? Ou você tem todas as reações, Exato. né? Então, o que a gente precisa, como médico, é saber o tamanho disso, né? Até que Entendi. ponto realmente nós vamos contraindicar o uso da prótese em função desse fato? Ou qual é a informação que a mulher precisa saber? O que o médico precisa saber durante o acompanhamento dessa mulher? Então, uma paciente que coloca um implante de silicone, ela vai ficar talvez 2 décadas, pelo menos, com esse implante. Então, Que é o tempo... Geralmente existem umas dúvidas, né, doutor? Sim, a mulher exato. fica 10, 20 anos com um implante de silicone. Sim, hoje o implante... Aí tem que trocar quem quiser. Sim, a gente lembra também que a fabricação do implante já vem passando por modificações, né? Nós já temos implantes de 4ª, 5ª geração. Então, não é a mesma qualidade dos implantes que nós usávamos há 30, 40, 50 anos atrás. Sim. Prótese de silicone, a primeira prótese foi colocada no século passado, na década de 60, então já são mais de 50 anos. Antes então, não era para fins estéticos, né, doutor? já como já fins era estéticos, fins já para aumento de volume. Os fins estéticos Eu achei existem... que era para uma reconstrução depois Não. de um câncer de mama, alguma coisa nesse Isso sentido. veio posteriormente, né? Mas ela começou sim como uma solução para aumentar o volume das mamas. Olha só. E depois é utilizada até hoje em pacientes que precisam reconstruir a mama em casos de câncer de mama, onde há uma remoção completa da mama. Que é algo maravilhoso, Sim. né? Porque um dos maiores medos da mulher é ficar sem a mama. Exatamente. Que quando eu iniciei a entrevista, falei, é o símbolo da feminilidade da mulher. Ela tem, né, todo aquele apego, lógico, totalmente natural. Sim. E aí, quando você pensa em uma doença que vá tirar aquilo de você, realmente é algo que muitas não querem nem fazer o tratamento, não querem enfrentar essa situação. Exatamente. E a prótese é uma saída Sim, sensacional. continua sendo, Continua Elga. sendo. Então, mesmo com a identificação desse tipo raro de linfoma, um risco menos de 1% de acontecer com uma mulher, o implante continua sendo um material seguro para uma reconstrução, mesmo na paciente que teve um câncer de mama. É bom lembrar que a prótese de silicone não tem nenhuma ligação com o câncer de mama. Ótimo, Não há nenhuma porque ligação, absolutamente. Tem que deixar isso bem claro, porque Sim. alguém que foi ali, pegou a entrevista andando, já fala, nossa, o que está acontecendo? Exato. Silicone está dando câncer, né? Exato. Então, o que existe é esse tipo raro de linfoma, que é geralmente o sintoma que a mulher percebe, né? Se a mulher perguntar, doutor, como é que eu vou saber que eu tenho isso? Normalmente, a maioria dos casos ocorre um derrame de líquido em volta da prótese, que nós chamamos tecnicamente de seroma. Então, o seroma é um derrame de líquido que a mulher nota um aumento do tamanho da mama. Olha Isso só. pode acontecer de uma forma fisiológica, num pós-operatório imediato, por isso que em muitas cirurgias a paciente usa um dreno para aspirar o líquido. Sim. E pode acontecer com a paciente que fez essa cirurgia depois de 10, 15 anos. Então, o que hoje nós fazemos é o quê? Se a paciente teve esse derrame de líquido passado muito tempo da cirurgia, nós vamos colher o líquido e pesquisar esse tipo raro de linfoma.
Entendi. Então, essa pesquisa, ela precisa acontecer. Entendi. Se for feito esse diagnóstico, 90% dessas mulheres serão tratadas apenas com a cirurgia. Doutor, o senhor falou também que pode acontecer, são casos raros, mas que são facilmente tratáveis, nada Exato. agressivo. Exatamente. Então, a resposta tem sido boa Tem em sido relação muito ao boa, tratamento. exato. Então, os casos apresentados, os casos que foram publicados, 90% deles foram tratados apenas com a remoção da prótese e com a remoção da cápsula. Existe uma pequena parcela dessas pacientes que talvez precisariam fazer quimioterapia, mas ainda assim para serem tratadas e curadas desse tipo de problema. Então, é um fato que existe, a comunidade científica reconhece, mas é bastante raro para que haja uma contraindicação ou colocar o implante como algo não seguro. Sim. Né? Então, continua Esse sendo um material alarme, seguro. né? Exato, continua sendo um material seguro. O que nós devemos ter é que a obrigação de informar. Então, se você, como mulher, deseja realizar essa cirurgia, é importante que o cirurgião aborde esse assunto, te coloque essa informação. Te apresente. Doutor, existe algum tipo de exame para você verificar uma predisposição ou algo que você possa antecipar de alguma forma? Infelizmente não. Então não existe, né, nada que pudesse ser antecipadamente ser avaliado. O que existe, nós já sabemos que é um outro assunto que nós vamos colocar. Isso, então nós comentamos sobre essa questão do linfoma de células anaplásicas, um tipo muito raro de câncer que possa acontecer. Agora, existe uma outra situação que, por enquanto, é uma teoria de que a prótese de silicone possa desencadear uma reação autoimune, uma doença autoimune na mulher. Perfeito, doutor, mas peraí, eu já vou pedir para o doutor segurar, deixar todo mundo que está lá em casa nos assistindo curiosos. Nós vamos dar essa paradinha bem rapidinho, mas a gente já volta. Estamos de volta hoje recebendo o Dr. Marcelo Mendes, mastologista, tirando todas as dúvidas aqui. Olha, as mulheres que estão nos assistindo, com certeza estão aí com uma ótima oportunidade para realmente ter uma informação de qualidade, né, doutor? Tipo, quem está, como é que eu posso dizer, motivada a colocar um silicone, é seguro, acontece casos sim que pode manifestar ter algum problema, porém é natural, cada indivíduo é único, né, doutor? Sim, o que é importante nós como médicos, Elga, está sempre o dever de informar, né? Então, nós médicos que servimos de ponte entre o paciente e o que é gerado de conhecimento pela ciência, pela indústria. Então, é muito importante que a paciente confie no médico como fonte de informação. Então, as redes sociais estão aí com milhões de informações, muitas vezes informações... Coisas boas, coisas ruins. Sim, mas as redes sociais elas não dão espaço para que haja diálogo. Então, ou você levanta uma bandeira contra ou uma bandeira a favor. É verdade. E na ciência nós não podemos duvidar de nada. A gente tem que ter o bom senso de olhar para aquele fato, olhar para um assunto que esteja sido comentado e saber se a ciência diz que aquilo é possível ou não é possível, se é verdade ou ainda não é. Então, como nós comentamos, existe uma questão envolvida com as próteses. Sim. Que está sendo bem sensacionalista, exato, né? Então, inclusive com o nome, né, doutor? Doença do silicone. Doença do silicone, que vem motivando realmente algumas pessoas a criarem perfis que reforçam a qualquer mulher a remoção do implante. Então, engraçado, doutor, que às vezes esses perfis é para ganhar seguidores, sabe? A gente não pode, assim, fazer eu como Pega médico... uma situação bem polêmica, sim, né, que atrai muita atenção. Sim. Né? Todo mundo fica... Lógico, eu mesmo já caí pesquisando em alguma página nesse sentido. A gente como médico, a gente pode sim ter o dever de se informar, né? Então, o que existe no que se fala como doença do silicone, o que é isso, né? Então, nós sabemos que qualquer material que se usa no corpo, qualquer substância que entra em contato com o corpo, seja um produto para a pele, um creme para a pele, um material que vai ser colocado dentro do corpo, como uma prótese de silicone, ou uma prótese cardíaca,
um transplante de órgão, qual é o grande perigo que nós sabemos que existe? Rejeição. Então, a rejeição é uma reação imunológica do nosso corpo contra uma substância, contra um produto. É uma proteção, né? É uma proteção. Então, recentemente, dos últimos 4, 5 anos, surgiu essa teoria de que o silicone pudesse causar uma reação autoimune, ou seja, o nosso corpo, em contato com a prótese, criar anticorpos que vão nos agredir. Então, por isso que existe essa síndrome que se denominou como doença do silicone. Nós sabemos que muitas substâncias, Elga, podem realmente causar uma reação imunológica. Uma substância bem conhecida são os ativadores que se usam em vacinas. Então, a vacina da gripe, a vacina da influenza, tem uma substância como, por exemplo, o alumínio, que ele é colocado junto da vacina para potencializar a reação e garantir uma defesa, uma reação imune melhor. Só que algumas pessoas podem desencadear sintomas dessa reação, sintomas que são temporários. Então, existe uma outra substância que também é encontrada em vacinas, que é o escaleno, uma substância que vem de tubarão, que é adicionada à vacina para que aumente a resposta e o organismo crie uma imunidade melhor. Entendi. Então, essas substâncias, elas são potencializadoras da resposta imune. Existe um benefício médico disso, como nas vacinas. E qualquer reação adversa, ela é temporária, não é permanente. Então, o que se observou, ou existe um autor que desenvolveu essa teoria sobre a doença do silicone, é que causariam sintomas muito parecidos com uma doença autoimune. O grande problema é que nós não temos forma de fazer esse diagnóstico. Não há um exame que possa ser feito, não há uma substância que possa ser dosada para haver uma comprovação. Então, o que se chama de doença do silicone, se você me perguntar, doutor Marcelo, quais são os sintomas? Sim. Que sintomas que a mulher poderia manifestar para pensar nisso? Os sintomas são bastante comuns, como distúrbios do sono, dor articular, cansaço, fadiga. Então, a grande pergunta que nós fazemos é: como que eu posso dizer para uma paciente que vem ao meu consultório, que requeixa de cansaço, de fadiga, eu não tenho como afirmar que aquilo é do silicone. Não tenho como afirmar, não tem um exame que possa ser feito. Então, a proposta de remover os implantes é baseada na teoria. Não tem uma certeza. Não há uma certeza. Então, por enquanto, cientificamente, não foi descoberto nenhum exame que pudesse comprovar. Nada comprovado, doutor? Nada comprovado. Então ainda está nesse oba-oba ainda, Sim. sem comprovação. Então, o que acontece é que uma paciente que tem a prótese e começa a se queixar de distúrbio de sono, insônia, cansaço, fadiga, ela pode vir até o consultório e dizer: doutor, eu quero que retire as minhas próteses. O que nós médicos podemos dizer para ela é o seguinte: olha, eu não posso afirmar que seja da prótese. Mas, se você quiser tomar uma decisão em comum, compartilhada, nós podemos remover essa prótese e observar o que vai acontecer com você. Se você vai melhorar desses sintomas ou não. Então, não há um exame que possa ser feito para confirmar, que seria o ideal para nós médicos. Sim. Se houvesse um antígeno que pudesse ser dosado, que a gente pudesse comentar com essa paciente: olha, vamos fazer um exame, que se for da prótese, esse exame vai confirmar, nós removemos a prótese e está resolvido. Então, essa é a maior dificuldade para nós médicos. Então, até que a ciência desenvolva esse assunto e realmente comprove, a ponto de descobrir uma substância que possa ser dosada, nós não podemos dizer que toda prótese, toda paciente que tenha um cansaço, que tenha uma fadiga, está relacionada à prótese que ela tem. Sim. Então, é preciso bom senso. Então, a prótese continua sendo segura. O que nós já sabemos de muitos anos é que pessoas que tenham doenças autoimunes, pessoas que tenham lúpus, artrite reumatoide, pessoas que tiveram transplantes, essas nós sabemos que nós vamos contraindicar o uso da prótese. Eu entendi. Porque a ciência sabe que, mesmo não tendo uma comprovação, de bom senso, nós vamos evitar usar a prótese em pessoas que já tenham doenças autoimunes. Mesmo porque, se nós não temos uma confirmação
que possa piorar um sintoma, nós vamos evitar. Entendi, doutor. Até que possa se comprovar uma segurança do uso do implante em quem tem uma doença autoimune já pré-estabelecida. Agora, a novidade da doença do silicone é que algumas pessoas estão afirmando Sim. que toda mulher vai passar a ter esses sintomas decorrentes da prótese. Então aí é uma falta de bom senso. Então, o que nós médicos podemos afirmar para você mulher que deseja colocar uma prótese de silicone é que o assunto doença do silicone, por enquanto, é uma teoria. A ciência não tem nenhuma comprovação, não há nenhum exame, nenhuma substância que possa comprovar isso. Em relação à prevenção de uma mulher que tem o silicone, são os exames normais que tem que fazer por ano? Sim, todo Elga, ano? exatamente. São normais, não existe então, nada diferente. Nada diferente. Existe às vezes algumas mulheres que têm medo, né? Doutor, será que eu posso fazer uma mamografia? Não vai Que vai estourar minha apertar. prótese? Não. Então, a prótese de silicone não dificulta o diagnóstico do câncer de mama. Muito pelo contrário, alguns estudos mostraram que mulheres que tinham prótese e fizeram o diagnóstico de câncer de mama, esse diagnóstico foi mais precoce. Olha só. Por quê? Alguns motivos. A mulher que faz uma cirurgia de mama, ela acaba se tocando mais. Ela se toca mais. Sim. Segundo, ela vai fazer mais exames. Então, por ela ter a prótese, ela está sempre interessada em saber como é que está. Então, ela acaba fazendo mais é um corpo exames. estranho, né? Ela fica assim, nossa, Sim. eu tenho uma prótese, vou cuidar. Exato. Então, nós temos que realmente, essa mulher que tem a prótese, ela acaba fazendo mais consultas, fazendo mais exames. E muitas vezes ela vai ter até mais chance de identificar algo muito mais cedo. Então, a prótese é segura, não vai te atrapalhar em nada no diagnóstico do câncer de mama, não te atrapalha em realizar os exames de rotina, como ultrassom, mamografia. E uma outra coisa importante que eu queria deixar de recado, Elga, toda cirurgia tem risco, toda cirurgia tem complicações. Eu sempre digo para o paciente, mantenha o medo bom da cirurgia, não perca o medo de cirurgia. O medo te faz procurar informações corretas, procurar profissionais Com certeza, corretos. doutor. O medo te faz fazer uma cirurgia dentro de um ambiente seguro, um hospital seguro. Então, nunca perca o medo da cirurgia. Complicações podem acontecer na mão de qualquer profissional. Muitas das vezes complicações acontecem e a mídia trata de uma forma sensacionalista. Então, as complicações podem acontecer. O que é importante é o profissional estar apto e pronto também a resolver uma complicação, né? Sim. A segurança na medicina, ela veio muito dos protocolos de segurança da aviação. Então, na aviação, sim, a identificação do paciente, a identificação com pulseira. Então, a aviação deu essa contribuição para a medicina. Muito dos protocolos, das medidas que são tomadas dentro do hospital, veio da aviação. A checagem do nome do paciente, da cirurgia que vai ser feita, o lado que essa paciente vai operar. Então, e na aviação, o piloto também é preparado para uma intercorrência. Sim. Se há uma pane no motor, o piloto tem que estar habituado e treinado para realizar um procedimento de segurança e muitas das vezes pousar o avião com o motor pegando fogo. Sim. A mesma coisa, nós cirurgiões também somos preparados para atender a intercorrência. O que é importante é que aquela intercorrência seja identificada. Então, se a paciente teve uma complicação na cirurgia, o cirurgião tem que estar apto e pronto a resolver também a complicação. Nós temos que estar treinados para isso. Então, isso é uma coisa que dentro de um consultório, durante essa consulta, precisa ser explicado. Porque, lógico, o foco vem o quê? Na beleza, muitas vezes na possibilidade de uma melhor estética. Mas vai passar por um procedimento cirúrgico que é inerente. Uma cirurgia, não importa se o aspecto é estético, reconstrutor, né? Sim. Então, assim como uma reconstrução de mama, assim como um procedimento estético, envolve é um assunto riscos. sério, né, doutor? É um assunto Tem que ter sério que envolve... responsabilidade. Sim. Então, o que é importante é confiar no profissional. A gente tem informações que nós precisamos transmitir ao paciente de uma forma correta, né? E aquela informação que mesmo nós médicos ainda não temos, nós temos que estar aberto também a ouvir, a debater e a discutir. Doutor, maravilhoso. Olha, a sua presença sempre acrescenta muito na vida de todos. Eu quero te agradecer mais uma vez e não demora a voltar. Eu que Doutor, te agradeço, volte logo Elga. aqui. Muito obrigado. Nosso programa, obrigada, viu? Eu que te agradeço. E o Elga e Você de hoje fica por aqui, mas amanhã nós estamos de volta sempre às 21h30. Perdeu algo?
Quer entrar em contato com a gente, já deixar a sua sugestão? Pega o seu celular agora e aponte a sua câmera aos QR Codes que estão aí na sua tela. Vá direto ao nosso Instagram, deixe lá a sua mensagem, entre em contato. Ou para o nosso canal no YouTube, reveja essa entrevista e tem um conteúdo sensacional lá te esperando, que vale a pena. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.